Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Ariadne, professora de Direito do Trabalho para concursos públicos. Se você chegou até aqui, depois daquele meu vídeo que viralizou, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha há mais tempo, obrigada por continuar aqui comigo. Eu sou advogada há quase 20 anos e há 4 eu me dedico a ensinar Direito do Trabalho especificamente para quem está estudando para concurso. Eu já fui aprovada em 16 deles, já fui empregada pública e agora eu ajudo os meus alunos a entenderem essa matéria e a conquistarem as suas aprovações, como já aconteceu com centenas deles. Eu sei que no começo pode parecer muito conteúdo, mas se você seguir o caminho certo, fica muito mais fácil. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Pessoal, eu sei exatamente como é começar do zero numa matéria, numa disciplina como Direito do Trabalho. Você olha a CLT, vê 922 artigos e pensa, meu Deus, por onde eu vou começar? Você vê editais de concurso cobrando direito do trabalho e fica completamente perdido, né? Sobre o que estudar primeiro, o que é mais importante, quanto tempo vai levar. E aí você pode cometer dois erros muito comuns. Ou você estuda tudo de forma aleatória, pulando de um assunto para o outro, ou você simplesmente trava e não sabe nem por onde começar, não é verdade? Mas ó, pode ficar tranquilo, porque nessa aula você vai sair daqui com um caminho bem claro e estruturado. Eu vou te mostrar exatamente o seguinte: por onde você vai começar os seus estudos em direito do trabalho, qual a ordem correta para estudar cada assunto, como estudar de forma eficiente para não perder tempo e quais os erros que você deve evitar desde o início. Só que antes da gente continuar, se você ainda não me segue lá no Insta, corre lá, Ariadne_DZ, porque lá eu posto conteúdo semanalmente para te ajudar nos estudos. Eu posto dicas, resumos, súmulas comentadas, casos reais, sabe, daqueles polêmicos. Deixa o like aqui no vídeo para ele alcançar mais pessoas que também estão começando e precisam dessa mãozinha. Agora, antes de entrar no roteiro propriamente dito, eu preciso te contextualizar por que o direito do trabalho é uma disciplina tão estratégica para concursos. Primeiro, o direito do trabalho é uma das disciplinas, na verdade, mais cobradas em concursos de nível médio e superior. Tribunais Regionais do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da União, Auditor Fiscal do Trabalho, técnico e analista do TST, dos TRTs também, procuradorias, todos esses cargos cobram direito do trabalho. E aqui vai um segredo. Na maioria desses editais, o direito do trabalho costuma ter um peso maior do que outras disciplinas. Então, se você domina bem direito do trabalho, você já tem uma vantagem competitiva gigante. A nossa matéria aqui tem 3 características muito importantes que você precisa conhecer. Primeiro, é muito literal. Ela é muito literal. O que isso significa? Que você precisa conhecer a letra da lei. As bancas de concurso cobram muito artigo específico da CLT, então não adianta você estudar por alto. Segundo, tem muita jurisprudência, especialmente súmulas e orientações jurisprudenciais do TST, do STF, né, em matéria trabalhista, que são extremamente cobradas. E agora, os precedentes vinculantes também. Você não pode estudar só a CLT e esquecer da jurisprudência. Terceiro, é uma matéria muito dinâmica. A legislação trabalhista muda com uma certa frequência. A gente teve a reforma trabalhista em 2017, tem decisões novas do TST saindo toda hora, então você precisa estar atualizado com isso. Mas agora vem uma boa notícia. Direito do trabalho é uma matéria que você consegue dominar completamente com o método certo. Não é uma questão de ser difícil ou impossível, é uma questão de saber por onde você começa e como que você organiza os seus estudos de forma estratégica. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Só uma coisinha antes de eu te falar como você deve estudar. Você precisa entender primeiro o que é o direito do trabalho como um todo. Então, eu vou te dar uma visão panorâmica dessa matéria, tá? Pensa comigo. Se você vai fazer uma viagem longa, o que você faz primeiro? Você olha o mapa, certo? Para ter noção de onde você
tá e para onde você vai. Com o direito do trabalho é a mesma coisa. E assim como outras matérias também. Eu vou te dar um mapa mental da matéria dividida em 5 grandes blocos, tá? Então anota aí. O primeiro bloco vai ser a introdução e os princípios, em que você vai aprender os conceitos básicos. Então, o que é direito do trabalho, quais as fontes, né? Constituição, CLT, convenções coletivas, convenções do OIT e os princípios específicos dessa matéria, como o princípio da proteção, primazia da realidade, continuidade da relação de emprego e por aí vai. Aí no bloco 2 a gente vai ter a relação de emprego. Nesse bloco a gente estuda quem é o empregado, quem é o empregador, quais são os requisitos para caracterizar um vínculo de emprego. Também entra aqui terceirização, trabalho temporário, autônomo, eventual. No bloco 3, a gente vai ver contrato de trabalho, porque esse é o bloco mais importante e um dos mais cobrados. Você vai estudar desde a admissão do empregado, passando por alterações contratuais, suspensão e interrupção do contrato, até o término dele mesmo. Aqui entram temas como aviso prévio, FGTS, estabilidade, rescisão. Aí vem o bloco 4. A gente vai tratar, você vai ver duração do trabalho e verbas trabalhistas, onde você estuda jornada de trabalho, horas extras, já ouviu falar de horas extras, adicional noturno, intervalos, repouso semanal remunerado, férias, 13º, salário, remuneração, equiparação salarial, enfim, uma infinidade de temas extremamente importantes. Aí a gente tem o bloco 5, que vai tratar de direito coletivo do trabalho. É o último bloco. Você vai estudar sindicato, organização sindical, negociação coletiva, convenção coletiva, acordo coletivo, greve, né? Claro que seu edital vai cobrar também processo do trabalho, isso é uma matéria à parte, tá bom? Percebe como tudo vai se conectando? Você primeiro aprende os fundamentos e os princípios, depois você entende quem são os sujeitos da relação de emprego, aí você estuda o contrato em si, depois você estuda os direitos que decorrem deste contrato e lá, por fim, as questões coletivas. É uma sequência lógica e é exatamente nessa ordem que você precisa estudar para você fazer o quê? Ir construindo o conhecimento de forma sólida. Agora que você já tem essa visão geral, vamos ao que realmente importa: o roteiro passo a passo de como organizar esses blocos nos seus estudos. Essa talvez seja a parte mais importante dessa aula, o passo a passo completo de como você vai estudar direito do trabalho do zero até dominar a matéria. Esse roteiro que eu vou te passar não é aleatório, ele foi construído respeitando a lógica da matéria, né? E levando você aí do mais básico ao mais complexo, de forma gradual. Se você seguir essa ordem que eu vou te passar, você vai economizar muito tempo. E você vai entender tudo com muito mais facilidade, porque cada assunto vai servir de base para o próximo. Eu dividi esse estudo em 6 fases, que totalizam aí cerca de 13 semanas, tá? Isso pressupõe que você estude em média 1h30 a 2 horas por dia dedicadas a esta matéria do direito do trabalho. Você pode fazer isso com outras, como eu disse. Se você tiver mais tempo disponível, você pode acelerar. Se você tiver menos tempo, você pode esticar as fases. O importante mesmo não é a velocidade, é você respeitar a ordem dos assuntos. Então pega aí o papel e a caneta, ou abre aí o seu notebook, né, e anota direitinho esse roteiro que eu vou passar agora. Na primeira e segunda semana, você vai estudar os fundamentos. Isso inclui o quê? A introdução ao direito do trabalho, né, que a gente vai ver conceito, natureza, autonomia, fontes formais, materiais. Aí os princípios do direito do trabalho que a gente viu, né, princípio da proteção, primazia da realidade, renunciabilidade de direitos, diferença entre relação de emprego e relação de trabalho, né, requisitos do vínculo empregatício, conforme a CLT, diferenças para o trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho avulso. Você vai aprender tudo isso estudando. Por que você tem que começar por aqui? Porque esses fundamentos são a base de tudo. Se você não entende os princípios e não sabe diferenciar a relação de emprego de outros tipos de relação de trabalho, você vai ter bastante dificuldade em todos os outros tópicos. É como se você tivesse construído uma casa, né? Você precisa do quê? De uma fundação sólida. Se a fundação estiver fraca, a casa vai rachar no futuro, né? Não vai se sustentar.
beleza? Aí na fase 2, você vai ver o contrato de trabalho. Da terceira à quinta semana, você vai literalmente mergulhar de cabeça nisso, porque é o bloco mais importante, né, e um dos mais cobrados em prova. Então você vai ver admissão, contrato de trabalho, requisitos do contrato de trabalho, as formas de contrato, nulidades, né? Contrato de experiência, carteira de trabalho. Você vai ver a alteração do contrato de trabalho, que é um tema também muito cobrado, suspensão e interrupção do contrato de trabalho, né? Você vai ver a diferença entre os dois, as hipóteses de cada um, por exemplo, auxílio-doença, acidente de trabalho, licença maternidade, né? Todos esses exemplos. E a gente vai ver o término do contrato. Você vai ver os tipos de dispensa, né? Dispensa sem justa causa, dispensa por justa causa, pedido de demissão, rescisão indireta, culpa recíproca e outras cositas más que vêm da reforma trabalhista que você vai aprender, tá? Então, por que você precisa estudar isso agora? Porque depois de entender o que é relação de emprego, você precisa saber como funciona o contrato, né? Como ele começa, como ele pode ser alterado, como ele termina. Esse bloco, pessoal, ele é crucial. Praticamente todo edital, para não falar todo, né? Pega pesado nesses assuntos. Então, dedique aí bastante atenção nessas 3 semanas. Aí na fase 3, você vai ter a duração do trabalho, né? Com os direitos trabalhistas, da sexta à oitava semana. Você vai estudar a primeira parte dos direitos trabalhistas, na verdade, né? Então, jornada de trabalho, duração normal da jornada, né? Você vai ver artigos 58, 59 da CLT super importantes, jornadas especiais, tipo bancário e médico, né? Hora extra, banco de horas, super importante, intervalos intra e interjornada, né? Muito legal esse tema também. Também cai bastante, descanso semanal remunerado, né? Trabalho noturno, que mais? Hora reduzida do trabalho noturno, né? Salário e remuneração, também temos aí nesse bloco, né? A diferença entre os dois, os conceitos. Esses tópicos, eles também são extremamente cobrados, tá, pessoal? Principalmente jornada e horas extras. Sempre cai. E atenção especial aqui para súmulas do TST sobre esses assuntos, né? Aí você vai entrar na fase 4, na nona e 10ª semanas. Nessas semanas aqui, você continua estudando os direitos trabalhistas. Então, férias, né? Período aquisitivo de férias, período concessivo, época, férias coletivas, abono pecuniário, perda do direito a férias. Aí você vai ver 13º salário, também cai. FGTS é um ponto específico do edital, né? Depósitos mensais, hipótese de saque, multa dos 40%. Também nesse bloco vai ter estabilidade, todas as estabilidades, né? Gestante, acidentado, membro da CIPA, pré-aposentadoria, dirigente sindical. Esses assuntos eles são muito diretos e objetivos, mas não subestime isso. Eles caem muito em prova, especialmente as férias e o FGTS, tá? Aí entraremos aí na fase 5, que temos temas complementares aqui do direito do trabalho, né? Na 11ª e na 12ª semanas. Você vai estudar alguns temas importantes, como, por exemplo, a terceirização, trabalho temporário, lá da Lei 6.019 de 74, né? Diferenças do trabalho temporário com a terceirização lícita e ilícita, né? Segurança e medicina do trabalho, outro grande tema aí também, né? Lembra? Adicional de insalubridade, periculosidade, proteção ao trabalho da mulher e do menor, certo? Esses temas costumam ter menos peso em prova, mas ainda assim eles aparecem, né? Então é importante você dar uma boa revisada nisso, ainda mais com os precedentes vinculantes que estão chegando aí. Por fim, na 13ª semana, você vai estudar o direito coletivo do trabalho. Como eu disse para você, sindicato, organização sindical, né? Contribuições sindicais, negociação coletiva, diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo, greve, né? O direito coletivo ele tem caído cada vez mais em concursos. Então, não pule essa parte, combinado?
Esse roteiro, o roteiro completo, ele leva cerca de 13 semanas, né? Ou seja, aproximadamente 3 meses aí. Se você estudar, que nem eu falei, 1h30, 2 horas por dia, tá? Todos os dias. Só que, atenção, isso não significa que em 3 meses você vai saber tudo de direito do trabalho. Não, em 3 meses você vai ter uma boa base sólida, você vai entender a matéria inteira. Aí depois disso você vai precisar continuar revisando, aprofundando, principalmente jurisprudência, pessoal. O importante aqui é você respeitar a ordem que eu passei. Não pule etapas. Não comece pelo meio. Vai seguindo o caminho. Combinado? Agora que você já sabe o que estudar, em que ordem estudar, beleza. Eu preciso te ensinar, porém, como fazer isso em cada tópico para você fixar de verdade o conteúdo. Porque não adianta nada você seguir esse roteiro direitinho se você estiver estudando de forma errada, né? E ineficiente. Você vai gastar seu tempo e não vai ter resultado. Então, eu vou te passar o método que eu ensino para os meus alunos, né, e que funciona muito bem. Eu chamo esse método de 3 pilares. Método dos 3 pilares, tá? Para cada tópico que você for estudar, você vai dividir o seu tempo em 3 pilares: teoria, jurisprudência e questões. Sim, questões. E a proporção ideal é 40% do tempo em teoria, 20 para jurisprudência e 40 para questões, tá? Vou explicar cada um desses pilares. Primeiro deles, a teoria, que é o 40% do tempo. Primeiro você vai ler os artigos da CLT relacionados àquele tópico. Por exemplo, se você está estudando jornada de trabalho, você vai ler os artigos 58, 59, 60 e 61. Não precisa decorar nada ainda, só faça uma leitura atenta. Aí depois você vai assistir a uma videoaula ou ler um PDF de qualidade sobre aquele assunto. Você escolhe, né? Escolhe a fonte que você preferir. Pode ser um curso em vídeo, uma apostila em PDF, um livro. E por último, você vai fazer resumos ou mapas mentais. Mas atenção, não copie a teoria toda, sintetize, pegue só os pontos principais. Pilar 2, jurisprudência, 20% do seu tempo. Depois que você estudou toda a teoria, você vai estudar as súmulas e as orientações jurisprudenciais do TST relacionadas àquele tópico, bem como os precedentes vinculantes. Isso é muito importante. As bancas adoram cobrar a jurisprudência, às vezes mais do que a própria CLT. Uma dica de ouro: crie flashcards no Anki, tá? Com as súmulas mais cobradas. Isso ajuda demais na memorização. Terceiro pilar, as questões. Dedique 40% do tempo, né? Essa é a parte mais importante, resolver questões. Você vai em um banco de questões, sei lá, que é concursos, tec concursos ou outro que você gosta, e vai filtrar questões apenas daquele tópico específico que você acabou de estudar. Resolva aí no mínimo de 20 a 30 questões e sempre revise os erros imediatamente. Não deixa para depois. Quando você erra uma questão, você lê a justificativa na hora. E é resolvendo as questões que você vai fixar de verdade o conteúdo, né? E entender como que as bancas cobram aquele assunto. Um exemplo prático completo, tá? Para como aplicar esse método. Você está na fase 3 do roteiro, estudando jornada de trabalho. Você vai dedicar, digamos, 3 horas para esse tópico. Primeira hora e 12 minutos, né, 40% de 3 horas, você vai ler os artigos 58, 59, 60 e 61 da CLT. Depois você vai assistir a videoaula ou vai ler o PDF sobre jornada. E por último, você faz um mapa mental com os pontos principais. Próximos 35 minutos, 36 minutos, né? 20% de 3 horas. Você estuda as súmulas do TST sobre jornada, como súmula 85, 264, 340, etc. Cria flashcards com eles. Aí na última hora e 12 minutos, você resolve as 30 questões sobre jornada de trabalho. Né? Revisa cada erro, anota as principais pegadinhas. Pronto, você completou o ciclo de estudo daquele tópico. Agora é só você repetir esse método para cada assunto do roteiro, tá? Claro, não esquece, faça revisões periódicas. A cada 15 dias, reserve um tempo aí para você revisar os tópicos que você já estudou. Usa a técnica do espaçamento.
O que é isso? Você revisa no dia seguinte ao estudo, depois em 3 dias, depois em 7 dias e depois em 15 dias. Isso vai fazer você fixar o conteúdo na memória, né? A memória de longo prazo é a forma mais eficiente de estudar. E antes de finalizar essa aula, eu preciso te alertar sobre os erros mais comuns que eu vejo alunos iniciantes cometendo. Se você evitar esses erros desde o início, você vai economizar meses de estudo. Então, presta muita atenção. Primeiro erro, pular os fundamentos. Muita gente quer começar direto pela jornada de trabalho ou por férias, porque são assuntos mais práticos. Não faça isso. Você vai se perder completamente. Respeite a ordem do roteiro. Comece aí pelos fundamentos, pelos princípios, pela relação de emprego. Isso é a base de tudo, tá? Segundo erro, só ler teoria e não fazer questões. Pessoal, isso é um erro gravíssimo, é ficar só lendo e relendo teoria. Teoria sem prática não fixa. Você precisa testar seus conhecimentos em questões desde o início, até para você poder acompanhar o seu progresso. É resolvendo questões que você descobre o que realmente sabe e o que você precisa revisar, né? Então, o terceiro erro, ignorar a jurisprudência. As súmulas do TST, elas são muito cobradas. Em algumas provas, caem mais súmulas do que os próprios artigos da CLT. Não estuda só a CLT, jurisprudência é essencial, e aqui inclui aí os precedentes, tá? Quarto erro, não revisar. Estudar e não revisar é literalmente perder seu tempo. A curva do esquecimento é real, você vai esquecer cerca de 70% do que você estudou em uma semana se você não fizer a revisão. Então coloca as revisões no seu cronograma, isso não é uma opção, tá? Quinto erro, tentar estudar tudo de uma vez só. Direito do trabalho é extenso, não tenta estudar tudo em um mês. Dê tempo para o conteúdo sedimentar, respeite o seu ritmo. Melhor você estudar devagar e fixar bem do que estudar rápido e não lembrar de nada. Bom, a gente chegou ao fim dessa aula. Eu vou recapitular rapidamente o que você aprendeu hoje. Primeiro, eu te dei a visão geral do direito do trabalho, né? Dividida em 5 grandes blocos. Segundo, eu te passei o roteiro de estudos, aquele sequencial de 13 semanas, né? Com tudo que você precisa estudar em cada fase. Terceiro, eu te ensinei o método dos 3 pilares, para que você possa estudar cada tópico de forma eficiente, né? Teoria, jurisprudência e questões. E quarto, eu te alertei sobre os 5 erros que você deve evitar a todo custo. Para facilitar a sua vida, eu criei um material complementar com esse roteiro, né, completo em formato PDF e também uma planilha de controle de estudos que você pode usar para marcar o seu progresso. Você encontra o link desse material aqui na descrição do vídeo, tá? Eu sei que pode parecer muita coisa agora. Você olha para esse roteiro de 13 semanas e pensa: nossa senhora, é muita coisa! Mas lembra o que eu te falei lá no começo. Não é difícil, é uma questão de organização. Se você seguir esse roteiro, levar a sério, né? Isso que eu estou te propondo, isso que eu acabei de passar para você, respeitando inclusive a ordem, né? E aplicando o método dos 3 pilares, em 3 meses você vai ter uma base sólida de direito do trabalho. E aí, desse ponto em diante, é só você continuar revisando, aprofundando, né? Resolvendo questões. Você vai sim estar preparado para encarar qualquer prova que tenha direito do trabalho. Mas olha, uma coisa é muito importante. Eu preciso te falar. Cuida da sua saúde também. Não adianta só você estudar 12 horas por dia e destruir o seu corpo e a sua mente. Equilíbrio é fundamental. Reserve um tempo para você dormir bem, para você se alimentar direito, beber água, se exercitar, né, para estar com as pessoas que você ama. A sua aprovação não vale a pena se você chegar lá doente ou esgotado. O estudo é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então vai com calma, respeita seu ritmo. Lembra sempre que você é muito mais do que um mero concurseiro, você é uma pessoa completa. Agora, se você gostou dessa aula e quer continuar recebendo conteúdo de qualidade sobre direito do trabalho, me segue lá no Instagram, @ariadne_dz. Toda semana eu posto dicas,
legislação atualizada, súmula comentada, resumo, questões resolvidas e até casos reais. É muito conteúdo gratuito para te ajudar nessa jornada. E se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo nesse vídeo ou me mandar uma ADM lá no Insta. Eu faço questão de responder todo mundo, beleza? Muito obrigada por você ter assistido essa aula até o final. Isso mostra que você realmente está comprometido com seus estudos e você quer mudar o rumo da sua vida de verdade. E eu tô aqui para te ajudar com isso. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder as próximas aulas. Bons estudos e até a próxima. Beijão!